Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Uma satisfação para mim reencontrá-los através de mais um estudo da lição da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos o sustento de nossa fé. Santifica-nos a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Encha-nos das orientações do Teu reino, para que no dia a dia de nossa fé possamos andar nos Teus caminhos, te servindo e te adorando em espírito e em verdade. E podendo, pela Tua graça, não só viver o que aprendemos, mas ensinar ao mundo que nos cerca. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que lição maravilhosa hoje, hein? Babilônia e o Armagedon. Que tema fantástico. Apocalipse capítulo 17, verso 5, temos: na sua fronte estava escrito um nome, mistério, Babilônia, mãe das meretrizes e abominações da terra. Que slogan fatal, hein? Dentro do quadro profético de Apocalipse 17. Sabemos que o Apocalipse 12, já estudamos anteriormente, trata da mulher pura. E Apocalipse 17 está tratando exatamente da mulher imunda. Na ótica bíblica, do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, mulher em profecia é símbolo de igreja. Está falando sobre igreja. Biblicamente, na ótica bíblica, só duas igrejas. Uma pura e uma imunda. Só que, curiosamente, essa imunda, então, aqui do capítulo 17, nesse verso especificamente que acabamos de ler, diz que ela é a mãe das meretrizes da terra. É o mesmo que dizer que pode juntar tudo num saco só. A baderna religiosa do planeta. Mas isso não tira a ideia de que lá na mulher pura tem pessoas contaminadas com essa grande Babilônia. Não são todos, mas tem pessoas bastante contaminadas. Jesus, quando falou de algumas parábolas na Palavra de Deus, no Novo Testamento, ele tratou da parábola da dracma perdida, justamente representando esse tipo de pecador que está perdido, mas não sabe que está perdido. Ele tratou também do filho pródigo. São aqueles que estão perdidos, têm consciência que está perdido, mas que quer se recuperar e volta. Mas ele também falou do irmão mais velho do filho pródigo, que é os que estão perdidos dentro da igreja. Semelhantemente à dracma perdida. Está perdido, mas não sabe que está perdido. E continua tendo problema. E Deus quer salvar todo mundo. E por que esses caras estão perdidos dentro da igreja? Justamente por isso. Porque estão contaminados com o vinho da grande Babilônia. Por isso eu costumo dizer que o Apocalipse 17 revela verdadeiros fatos históricos hoje, que quando João escreveu eram fatos proféticos, mas hoje verdadeiros fatos históricos que já se cumpriram na história do planeta e na história da igreja, e muita escatologia, coisas voltadas para os nossos dias. E eu recomendaria, mais uma vez, que vocês entrassem no meu canal, aí no YouTube, Professor Rafael Diniz Caetano, e acessassem o Escatologia 4. São 36 aulas. Lá vocês terão detalhes de todas essas profecias, a escatologia, e fatos históricos e bíblicos muito interessantes de se estudar. Que dentro do tempo de uma lição não tem como analisar todo esse conteúdo. Imagine, né? Se foram 36 horas para ter uma análise mais profunda da Bíblia, imagine se dentro de 30, 40 minutos nós teríamos condições de analisar tais profundidades. E esse assunto aqui é extremamente sério. Segundo tema, o vinho da fúria da sua prostituição. Seria indispensável 3 textos bíblicos para analisarmos esse tema.
1 Pedro capítulo 5, verso 8. É o primeiro. Apocalipse 17, 1 e 2, o segundo. E o terceiro, Apocalipse 18, verso 2 e verso 3. Para que fique bem explicado, bem detalhado do ponto de vista bíblico, esse tema sobre o vinho da fúria da sua prostituição. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, Pedro diz claramente: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está igual um leão, procurando esses pingus, esses bêbados dentro da igreja. Pessoas que estão anestesiadas pelo vinho da meretriz, vinho de fúria e de prostituição. Por que fúria e prostituição? Pense, raciocine. Por acaso, quando os líderes da igreja quiseram apedrejar Jesus ou jogá-lo despenhadeira abaixo, eles não estavam alimentados por essa fúria? E consequentemente eles não estavam embriagados por essa espécie de vinho babilônico, de baderna religiosa na cabeça? Porque eles tinham criado uma religião, entre aspas, né, perfeita segundo os seus conceitos tradicionalistas. E agora chega o Filho do Homem, que não atende os seus quesitos ou requisitos preconceituosamente determinados por essa liderança religiosa, e começa a falar verdades duras dentro da palavra de Deus. Eles tiveram fúria para atacá-lo. Quer dizer, além de estar embriagado com o vinho da grande meretriz, que em todas as épocas embriagou todos que se assenhoraram pelo pecado, agora está aqui a liderança da igreja dos dias de Cristo, da igreja dele, atacando-o com fúria. E não se deram conta da embriaguez ou da cegueira que ele apontou que eles estavam vivendo. E quantos estão dentro da igreja desse jeito? Dos quais ele encaixou dentro da parábola da dracma perdida, ou do filho mais velho, ou do irmão mais velho do filho pródigo. Quantos e quantos? Mas que ele, aos quais ele dedicou o seu trabalho, a sua vida, lá no Calvário. E continua até hoje, dedicando a todos nós. Mas está cheio de gente, embriagado, não quer ouvir a verdade dentro da igreja. E quando alguém fala a verdade, atacam, combatem. Querem sermões talhados, conforme as emoções, que normalmente tem se apresentado pelo mundo religioso afora. E não a verdade crua e nua, como está na palavra de Deus. A verdade, ela fere só na hora. Ela é um refrigério para todos nós. Só que o refrigério que muitos estão buscando é a embriaguez do vinho babilônico. Que esse vinho, além de colocar perdido, deixa também furioso, desequilibrado. Tanto com relação aos assuntos bíblicos, quanto com relação à verdadeira religião que Cristo veio ensinar. E ensina na tua palavra. E lá no capítulo 18 de Apocalipse, verso 2 e 3, a advertência específica do alto clamor apontando para esse grupo, tanto dentro literalmente da Babilônia, como dentro da igreja verdadeira, mas contaminado com esse vinho, que está vivendo em estado babilônico dentro da igreja, para que eles saiam. E se não saírem urgentemente dessa condição, ou dessa localização geográfica, de estar ambientado, convivendo com a Babilônia, estará incorrendo em severo risco de perder a salvação. Terceiro tema: caiu a grande Babilônia. Aqui sim, Apocalipse 18, de 1 a 10,
aponta diretamente para a queda da Grande Babilônia. É o ápice da mensagem do alto clamor, daquele anjo que enche toda a terra com a sua glória. Mas há anjo esse que representa pregadores humanos aqui na terra. É exatamente aqui o ponto em que o Evangelho atingirá todo o povo, tribo e língua, com o meu e com o seu trabalho, com o nosso testemunho, com a nossa missão. É o cumprimento da missão do ID, de cada um, de cada pecador que vive nesse mundo, interessado em continuar como membro de raça eleita, para em muito breve ser encaixado de volta aonde jamais deveria ter saído, a raça pura. O momento dessa mensagem do alto clamor, a advertência plena e absoluta, que ecoa aos nossos ouvidos hoje, deve ecoar aos nossos lábios, nesta missão do ID, é: sai dela, povo meu, antes que seja tarde demais. Antes que seja participante das suas pragas e dos seus pecados, porque Deus se lembrou das suas iniquidades, justamente por causa do vinho, da fúria, da sua prostituição. E lembre-se que o grande dia do Senhor está aqui também dentro desse contexto. No verso 8 de Apocalipse 18, está dizendo que em um só dia cairão todas as pragas, pranto e dor. E esse dia é literal, porque é o primeiro dia do milênio, é o grande dia da ira de Deus. E lá no verso 10, que está aqui também nesse contexto, em uma só hora vai ser destruído todo o planeta. Literal. Algo parecido com a destruição de Sodoma e Gomorra. Bum! A única que viu virou estátua de sal. Tão rápido que foi. Sabe, irmãos? É uma história pesada isso aqui. Muito pesado. Nós estamos falando de um Deus absoluto que criou o universo inteiro, e o planeta Terra é um dos planetas que gira em torno do Sol, e que não é nem o maior e nem o menor. É um grão de areia nesse universo que Deus criou. É um pontinho aqui na Via Láctea, diante de outras galáxias que também que tem no universo. Só a Via Láctea, essa galáxia que nós vivemos nela, precisaríamos de mais de 100 mil anos-luz para atravessar ela. E logo acima tem uma outra galáxia muito maior do que a nossa, chamada Andrômeda. Sabe, irmãos, fiz esse comentário para ter uma noção do que esse planetinha que nós vivemos nele significa diante da grandeza do Criador. Um grão de areia ou uma gota d'água no oceano. Entende, irmãos? Só que esse planetinha aqui, Deus amou de tal maneira que foi aqui que Ele deu o seu unigênito, e é para cá que Ele vai mudar, com a cidade santa. E é aqui que nós vamos viver depois do milênio. Então tem um peso muito importante nesse planetinha aqui, que vai ser o lugar mais importante do universo, em volta do qual o planetinha vai girar todo o universo, porque tudo gira em torno dele. Hoje giramos em torno do terceiro céu, o universo todo, e vai passar a girar em torno desse planetinha, porque o Criador vai mudar para cá, com todos nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando essa mensagem caiu Grande Babilônia, começou a ser pregada desde 1844 para cá. Estamos pregando, estamos falando sobre isso. Mais do que nunca, estamos procurando viver isso aqui, ensinar isso aqui. Essa advertência é seríssima. Quando desencadear a última grande crise, que será desencadeada pelo decreto dominical, essa vai ficar ainda mais violenta a sua advertência. Não vale a pena ficar esperando chegar lá para tomar essa decisão de sair dessa condição babilônica ou de dentro dessa estrutura babilônica do planeta, representada em 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, conforme apresenta também no Apocalipse, representado por dragão, por besta e falso profeta. A grande mensagem é: sai dela, povo meu. O quarto tema, que trata de Armagedon,
O quinto tema, que trata de Armagedon e o Monte Carmelo, parte 1. E o sexto tema, que trata do Armagedon e o Monte Carmelo, parte 2. Nós vamos trabalhar diretamente numa síntese, fechando esses três temas, que mostram o seguinte. Primeiro, algumas definições sobre esta região, conhecida então por Armagedon. Primeiro, o Armagedon, a palavra, deriva da palavra H-A-R, Magedon, ou Monte de Megido, que em suma se dá, segundo os grandes estudiosos desta região, no Monte Carmelo. Resumindo, é o Monte Carmelo. A localização norte de Israel, no Vale de Jezreel ou Vale de Megido. A palavra Armagedon quer dizer a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o significado da palavra Armagedon. Uma curiosidade, do ano de 1990 a 1996, cerca de 80 a 100 voluntários se juntaram num trabalho fantástico sob o comando de grandes arqueólogos, ali nesta região, o Vale de Jezreel, e fazendo escavações, descobriram que Jezreel realmente foi uma cidade que existiu ali, no oriente desse vale. Cidade essa citada em 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Apontado então como a residência do rei Acabe e Jezabel. Apesar da capital oficial da administração do rei ter sido Samaria. Mas nessas escavações se concluiu também que essa cidade, com 300 metros de comprimento e 150 metros de largura, com muralhas de 11 metros de altura, concluiu-se também que ali se tornou um centro de treinamento do exército de Israel fantástico. E invejável por diversos reinos daquela época. E esse tamanho, só em si, dessa cidade, não significava uma cidadezinha qualquer, não. Era considerada uma cidade de grande porte para aquela época. E esse centro de treinamento, então, que tinha ali era fantástico. Que não tinha em qualquer lugar. O Monte Carmelo que nós estamos tratando, ao invés do Oriente, ficaria do lado ocidente do vale. A cidade ficava do lado oriental. O Monte Carmelo ficava do lado ocidental. E algumas histórias bíblicas nós temos sobre essa região para que possamos ter um paralelo mais sólido do porquê do Armagedon citado no Apocalipse está para os dias futuros. Vamos lá observar algumas dessas histórias. A primeira delas que eu citaria seria de Juízes, capítulo 7, verso 1 ao 25, tratando-se dos 300 da seleção de Gibeão. Irmãos, nós estamos falando de 135 mil soldados midianitas que entraram nesse vale para atacar Israel. Presta atenção, 135 mil soldados. E o exército de Israel só tinha 32.300 homens. Aparentemente muita gente, né? Mas para lutar contra 135 mil, sem chance. Humanamente se falando, impossível de se pensar numa batalha desse gênero. Seria uma verdadeira carnificina. E o mais interessante, Deus fez questão, pela condição espiritual que estava Israel naquele momento, de não deixar imagem de dúvida alguma de que eles pudessem se gabar de qualquer vantagem contra esse grande exército. Deus colocou uma seleção danada em cima desses 32.300 homens para Gibeão, que fez uma refinada danada. De cara ele falou assim, olha, primeiro você pergunta quantos que estão com medo de enfrentar esses 135 mil soldados. Os que tiver com medo você já despacha logo. De cara, sabe quantos que caiu? 22 mil foi para casa. Sobraram 10.300. Agora pensa, para enfrentar 135 mil soldados. Aí Deus, para deixar a coisa bem mais seletiva ainda, para mostrar o seu poder
magnânimo, de amor pelo seu povo, pelos seus escolhidos, falou para Gibeão fazer mais um teste, para fazer uma filtragem mais apurada ainda. Gibeão, a hora que vocês for atravessar o ribeiro e parar para beber água, você vai selecionar agora os que vão para a batalha mesmo. Todo aquele que abaixar para beber água, você dispensa. Os que beber água sem abaixar, esse você seleciona para ir. Sabe quantos que sobraram? 300 homens. Mas 10.000 foi para casa. Agora pensa. 300 homens enfrentar 135.000 soldados midianitas. E todos conhecem o resultado. Israel foi vitorioso. O Senhor foi vitorioso. Isso aconteceu onde? No Armagedon. Onde? Amanhã. Reis que vêm do Oriente. Mais os espíritos imundos semelhantes a rã, que saiu da boca da besta, do falso profeta e do dragão, estarão representativamente aglomerando-se nessa região desse conflito, pensando que poderão vencer ao Senhor. Ali, infelizmente, são demônios que estarão fortalecendo essa agitação em cima de uma região que foi a região do antigo Éden, o Oriente Médio. Várias coisas que se encaixam dentro disso aí, não é? Teve uma outra história que aconteceu aqui nessa região, que também é muito marcante para Israel. 1 Samuel 31, de 1 a 5. A trágica morte de Saul na batalha contra os filisteus, onde Saul suicidou e os seus filhos morreram debaixo dessa batalha, ao lado do seu pai. A primeira família real da monarquia de Israel. Ali também tem essa história triste. E para não delongar em muitas outras histórias, vamos resumir com mais uma só. A região onde se desenrolou o reinado de Acabe e Jezabel, o ministério do profeta Elias e toda aquela história fantástica que aconteceu. O Monte Carmelo, onde centenas de profetas de Baal foram executados. Por coincidência, ficaram o dia todo pelejando para descer fogo do céu e queimar a sua oferta e não conseguiu. Elias regou 3 vezes, encharcou 3 vezes a oferta. Aquele rego que fez em volta do altar que ele tinha feito, e transbordou água desse encharcamento de 3 vezes, aonde amanhã 3 espíritos imundos semelhantes a rãs estarão tentando fazer descer esse fogo do céu, né? Estará tentando atingir os escolhidos de alguma forma, que não vai adiantar nada, que vai ser o ponto aonde vai desencadear o efeito dominó da 7ª praga para o resto do planeta. Imagine, bum, naquele lugar esparrama para o resto do planeta. Que coisa mais estranha. E essa região, o que aconteceu com os profetas de Baal, é o que vai estar acontecendo com todos os exércitos da terra que se agregaram contra o povo de Deus. Como diz o profeta Isaías no capítulo 34, verso 2, que o Senhor demonstrará a sua indignação contra os exércitos da terra por causa dessa aliança, exatamente contra o povo de Deus. Relatado no Apocalipse capítulo 16, de 12 a 16. Foi ali naquela região também que Jezabel montou todo aquele teatro para poder condenar Nabote, simplesmente porque cobiçou a sua vinha, queria a sua vinha a todo custo, e o Nabote acabou sendo morto por causa disso, condenado e morto pelas perseguições de Jezabel. Nabote acabou perseguido, julgado injustamente e executado injustamente por causa da cobiça de Jezabel contra a sua vinha. Foi nessa região que partiu a ordem também de perseguição contra o profeta Elias, e que tantos milagres fez o profeta Elias. Profeta esse que foi vivo no carro de fogo para o céu. Pense, meus amados. Esse profeta vive até hoje. Ele veio visitar Jesus 1000 anos depois que ele foi embora, juntamente com um companheiro que tinha vivido 500 anos antes dele, Moisés. E lá no Tabor, eles descem visitando Jesus.
Foi também nessa região, aí nessa cidade de Jezreel, então, que teve a trágica morte de Jezabel, lançada da janela abaixo, os cavalos pisaram, os cachorros comeram o seu corpo. Foi nessa região também que veio Jeú, o próximo governante, e massacrou 70 filhos de Acabe, além de vários sacerdotes e simpatizantes do reino de Acabe. Um verdadeiro massacre. Muitas tragédias registradas ali. Um reino apóstata que muito contrariou o Senhor dos Exércitos. Foi lá nesta região em que Elias proferiu a sentença de 3 anos e meio sem chuva. Foi nessa região que ele também fez com que fogo descesse do céu e consumisse os chefes e consumisse os soldados que vinham a atacá-lo. Representatividades essas relatadas em Apocalipse 11 sobre as 2 testemunhas, está ali citado como referências. Quando lá no período da Inquisição acontecesse o ajuntamento em Paris das Bíblias em praça pública, que é o Antigo e o Novo Testamento, estava lembrando que a palavra de Deus tem esse poder de fazer chover ou de parar de chover, de descer fogo do céu ou não. Entende, irmãos? Isso está na palavra de Deus. E o tempo todo, lá no futuro da profecia, na escatologia, ela está lembrando também o passado, que ela tem o mesmo poder de ontem, hoje e sempre. As aplicações bíblicas desse Armagedon, então, relatados no capítulo 16 de Apocalipse, seria interessante você ler do verso 12 ao 16, porque a primeira coisa que você vai observar é que vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Lembra do barquinho que eu falei? Dividido em 3 partes? Dragão, falso profeta e besta. 3 quadros religiosos, representativos do mundo inteiro, que na bandeirola dessa embarcação está escrito Babilônia, mãe das meretrizes da terra. Então quem foi a mãe? A besta. O dragão, o pai, né? Se tem mãe, tem pai. O dragão representando as religiões anticristãs do planeta. A besta. O catolicismo. E o falso profeta, o protestantismo apostatado. Membros esses sintetizados do ponto de vista religioso das grandes potestades da maldade citadas na Bíblia Sagrada, contra as quais nós lutamos o tempo todo. Não contra as pessoas, porque as pessoas, Jesus morreu por elas e quer salvar a todas, mas contra a mentira empreendida, formando baderna religiosa, confusão na cabeça dos habitantes desse mundo. Um outro detalhe a observar aqui nesse Armagedon é que todo o Oriente Médio é a região que compunha, que enquadrava, que formava o antigo Jardim do Éden, do qual, se você observar lá no Gênesis, no capítulo 2, o rio que entrava para dentro do jardim dividia em 4 braços, que é o Gion, que é o Nilo, o Pison, que passava na Arábia Saudita, desapareceu com o dilúvio e ficou o deserto da Arábia. O Tigre e o Eufrates, que está lá até hoje, por coincidência, com os mesmos nomes. Só que todos os 4 caíam distintamente no mar. O Chatel Arad, que é o que junta o Tigre e o Eufrates, lá embaixo no Golfo Pérsico, esses 2 foram juntados, justamente foi fruto do dilúvio. Aproximadamente 2.350 anos antes de Cristo, surgiu o Chatel Arad, também fruto do dilúvio. Essa região toda que nós estamos trabalhando está mostrando na profecia, na 6ª profecia, que o rio Eufrates vai secar, justamente para passar os reis que vêm então de fora, do Extremo Oriente, né? Vindo para atravessar em direção ao Armagedon, aonde eles estariam se reunindo então nesse vale, juntamente com esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, os seus representantes, é claro,
neste dia, grande e terrível dia do Senhor, que já estará quase no seu final desse dia, que as 7 pragas nós já vimos, que vai cair num só dia, e esse é o grande e terrível dia do Senhor ali. Vai ter ele novamente só lá depois do milênio, quando a cidade santa descer. Mas aqui então, eles estarão ali, se juntando ali. Aonde vai desabar a última praga? Que é a saraivada de pedra de quase 30 quilos, um talento, descendo do céu, e destruirá tudo que o homem construiu na face da terra. E a terra entrará em chamas com a chegada de nosso Salvador, e os justos estarão indo ao encontro com o Senhor nos ares, arrebatados ao encontro com Ele. Irmãos, esse assunto é muito sério. Não abram mão de espécie alguma de prestar atenção nessa matéria. O Armagedon tem muito Hollywood em cima disso, muita baboseira, muita conversa fiada e novelinha mostrando coisas, umas fantasias até bonitinha de assistir no Hollywood, mas não tem nada a ver com a Bíblia. O Armagedon, o Vale de Jezreel, está lá, quietinho naquele lugar. E um palco de histórias bíblicas muito interessante. O Filho do Homem, quando esteve aqui, ele apontou para a destruição de Jerusalém. Cidade esta que lá no céu tem uma, que ele foi fazer, morada para mim e para você. E lá no capítulo 14 de Zacarias, nós temos essa cidade descendo do céu. Ali, o Monte das Oliveiras vai partir no meio, metade em direção ao norte, metade em direção ao sul, e a Cidade Santa vai descer ali. Em um lugar geograficamente apropriado de uma reunião maciça, e poderia se falar até em reunião de alguns exércitos, que não vai ter guerra nenhuma, com certeza, apenas a reunião, que está mostrando, é bíblico, não tem como contestar isso, mas não vai ter guerra nenhuma, porque essa atitude vai ser interceptada pela 7ª praga. A única região apropriada para uma grande aglomeração do gênero é o Vale de Jezreel, conhecida por Armagedon, que tem tido tanto Hollywood por aí afora sobre isso, né? Mas é isso. Simplesmente um palco de reunião aonde vai desabar a 7ª praga, bater ali esparramando para o mundo inteiro, destruindo tudo que o homem construiu com as suas mãos, desde que existe mundo até agora. E que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, para que naquele grande dia, eu e você estejamos dizendo, olhando para o céu, eis o nosso Senhor a quem nos aguardávamos. Estaremos indo de encontro com Ele. Desde hoje, não abramos mão desta convicção. 7º tema, tiro pela culatra. Eu citaria Apocalipse capítulo 17, verso 14. Exatamente dentro desse contexto que estamos estudando, do capítulo 17 de Apocalipse, esse verso está dizendo que esses guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e juntamente aqueles que estão com ele, os escolhidos e fiéis. Dessa vez, o tiro vai sair pela culatra. Todas as perseguições que aconteceram, houve massacres. Vai haver morte nessa última perseguição? Vai. Só que a vitória vai ser absoluta dessa vez. Nunca mais vai ter perseguição. Jesus estará voltando e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E vai primeiro ao encontro com Ele nos ares. E nós, os que estivermos vivos, não piscar e fechar de olhos, seremos transformados e não precederemos os que dormem. Como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão. Que façamos parte dos vitoriosos, dos eleitos escolhidos, que estarão com o Cordeiro nessa última grande crise. Porque os demais que estiveram com o Cordeiro nas crises anteriores, que já descansaram no Senhor, eles ressuscitarão. E eu e você, independente se formos fazer parte dos ressuscitados ou dos que serão trasladados vivos, mas que sejamos vitoriosos. Santo Deus, fortaleça a nossa fé com essa certeza.
e dai-nos condições pela tua graça de ensinarmos para o mundo ao nosso redor acerca da verdade da tua palavra. Perdoe nossos pecados e faltas. Conta-nos entre os escolhidos, Senhor. Fortaleça-nos, guarda-nos e abençoe-nos. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.